Olá pessoal, vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando da saúde de vocês, né? Nesses tempos difíceis de pandemia global, certo? Bom pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar aqui brevemente sobre conteúdo novo, que são as propriedades coligativas, ok? Mas hoje, dentre as propriedades coligativas são quatro, tá certo? Mas hoje a gente vai tratar aqui apenas de uma que tem a ver com a pressão de vapor. Pois bem, vamos entender que o que sejam propriedades coligativas. São propriedades ou características de líquidos, apenas de líquidos, ok? Que são alteradas devido à adição de um soluto a esse mesmo líquido. Ou seja, quando a gente adiciona solutos a líquidos, essas propriedades serão alteradas para mais ou para menos, sendo que solutos podem ser o que? Sólidos, como por exemplo sal de cozinha, açúcar, bicarbonato de sódio, etc. Então, quando a gente coloca solutos tipo esses, que são não voláteis, ou seja, solutos que dificilmente vão se volatilizar, que vão evaporar ou entrar em ebulição, né, eles vão alterar algumas características, algumas propriedades desses líquidos. E essas características, essas propriedades são chamadas de propriedades coligativas. E dentre elas, né, existem essas quatro aqui que são a pressão de vapor que um líquido exerce, o ponto de congelamento de um líquido, o ponto de ebulição e a osmose reversa. A gente vai se ater a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai se ater à primeira, que é a pressão de vapor. O que é a pressão de vapor de um líquido? É a pressão que os vapores de um líquido que está evaporando ou que está entrando em ebulição exerce sobre as paredes do recipiente que contém aquele líquido. Você tira por uma panela, por exemplo. Uma panela aberta ou uma panela fechada, né? A panela de pressão, por exemplo. Aí a gente coloca essa panela para ferver, por exemplo, ao fogo. Aí quando o líquido que está naquele recipiente, naquela panela, começar a ferver, os vapores irão colidir com a parede daquele recipiente. E essa colisão é a pressão que o vapor está exercendo sobre aquela panela, ou qualquer que seja o recipiente que contém ela. Por exemplo, a panela de pressão, vamos comparar a panela aberta ou semi-aberta com a panela de pressão. A panela de pressão, ela é um sistema fechado. E aí o que acontece? Os vapores não vão escapar. E aí o que acontece com aquela panela? Vai haver os mais vapores dentro daquela panela do que uma panela aberta ou semi-aberta. Ok? E aí, havendo mais vapores naquela panela, que é a panela de pressão, vai haver uma pressão maior. E havendo uma pressão maior numa panela fechada, como é a panela de pressão, a temperatura vai ser maior. E aí nós vemos aqui essas duas grandezas, pressão e temperatura. São duas grandezas físicas que são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então a panela de pressão ela tem uma pressão maior porque o sistema é fechado. E aí o aumento dessa pressão ocasiona um aumento da temperatura dentro daquele sistema, sem que seja necessário um aumento na temperatura do fogo, ou de onde se origina o calor que está aquecendo aquela panela. E aí isso faz com que a panela de pressão, né, faça ali o seu processo de cozimento mais rápido do que uma panela aberta, porque na panela aberta os vapores vão se escapar pelo sistema, pelas vizinhanças. Ainda tem pressão ali, mas a pressão é pouca. Por que tem pressão? Porque os vapores de uma panela aberta, né, eles vão colidir com as paredes daquela panela, ainda que os vapores possam ir-se embora. E só lembrando que a pressão, né, a pressão é a força exercida sobre uma determinada área, que no caso são o recipiente que contém. Ok? Então, pressão de vapor é basicamente isso. Independente de a panela estar fechada ou aberta, há uma pressão de vapor. Se a panela estiver fechada, a pressão é maior porque os vapores não escapam.
E aí, se a pressão é maior porque há mais vapores naquela panela, porque a panela está fechada, então a temperatura será maior. Então isso sobre pressão de vapor. A primeira propriedade coligativa tem a ver com a pressão de vapor de um líquido. Ok? Só lembrando que aqui nós temos uma figurinha de um líquido que está em evaporação ou ebulição. Qual a diferença de evaporação para ebulição? A evaporação é um processo de vaporização lento e espontâneo, como por exemplo, quando você vai colocar água ao sol. Mas mesmo que ela não esteja ao sol, ela está evaporando lentamente e espontaneamente porque ela está absorvendo o calor dos raios solares. E a ebulição é um processo de vaporização mais rápido. Por quê? Porque é forçado. Tem algo externo influenciando, como é o caso quando a gente coloca a água numa panela ao fogo, né? A gente está forçando aquele sistema, aquele líquido a entrar em ebulição e ir para o estado vapor. Então a tonoscopia, ela é o que? A gente vai adicionar um soluto a um sistema da água, por exemplo, quando a gente vai colocar água para ferver. Minutos depois a água vai ferver, ela vai borbulhar, isso quer dizer que o líquido está entrando em ebulição, ou seja, o líquido está passando para o estado vapor, e aí começa o processo de borbulhamento, de ebulição. Se nós colocamos qualquer soluto na água evaporando, a água para de evaporar. Ou ao menos ela vai cessar por alguns minutos, ou ao menos vai diminuir o borbulhamento. Por quê? Porque o soluto, seja ele açúcar ou sal ou qualquer outro soluto que seja não volátil, ele vai dificultar a ebulição daquele líquido, de tal maneira que será necessário mais calor, mais tempo, para que o líquido recomece a entrar em ebulição. E aí é isso que a tonoscopia causa, né? É isso que o soluto causa com relação a um líquido que está evaporando. O que é a tonoscopia? Nesse caso, é a diminuição da pressão de vapor em uma panela ou qualquer recipiente devido à adição de soluto, que seja sal, açúcar ou qualquer outro soluto. Mas por que diminui a pressão de vapor? Se a gente coloca sal ou açúcar ou qualquer soluto a um líquido que está evaporando, ele vai parar de evaporar, ou vai cessar por alguns minutos, ou pelo menos vai diminuir. Então vai diminuir os vapores. Se diminuir os vapores, vai diminuir a pressão de vapor daquele líquido. Logo, a tonoscopia é isso. É essa diminuição da pressão de vapor ocasionada pela adição de um soluto àquele líquido. Ok? Então, tonoscopia é essa diminuição que ocorre. E aí, quanto mais soluto a gente colocar num líquido, maior será esse efeito de diminuição da pressão. Então, quanto mais soluto a gente colocar em um líquido que está entrando em ebulição, menor será a pressão de vapor. Maior será o efeito da tonoscopia. Qual o efeito da tonoscopia? Diminuição da pressão de vapor. Porque a adição do soluto cessa ou diminui o processo de ebulição. Então vai ter menos vapor, então a pressão será menor. O efeito da tonoscopia será menor, porque nós temos aqui diminuição da pressão. Então quanto mais soluto nós colocarmos a uma água ou qualquer líquido que está em ebulição, menor será a pressão de vapor daquele líquido naquele recipiente, seja panela ou seja qual for o recipiente. Então, consequentemente, quanto maior a concentração daquela solução, quando eu digo maior concentração, quer dizer que tem mais soluto. Então, quanto maior a concentração ou maior a quantidade de soluto que nós colocarmos, menor será a pressão daquela panela. Ok? Então, aqui, por exemplo, nós fizemos aqui um exemplo com ordem crescente de pressão de vapor. Ordem crescente é do menor para o maior, ou seja, o frasco que tem menor pressão de vapor até o frasco que tem maior pressão de vapor. Qual será o frasco que tem menor pressão de vapor?
Bom, será aquele que tem mais soluto, porque quanto mais soluto, menor será a pressão de vapor. Então observem que o frasco 1 tem 10 gramas de sal, o frasco 2 tem 5 gramas de sal e o frasco 3 tem 12 gramas de sal. Então aquele que tem mais soluto tem menos pressão de vapor. Então o oposto também vai ser verdade. Quanto menos soluto tiver um recipiente, maior será a pressão de vapor. Então, por exemplo, aqui o frasco 3 é o que tem menos soluto, então ele vai ter mais pressão. Ok? É só trocar as palavrinhas aqui, ó. Mais soluto, menor pressão. É o caso desse, mais soluto. Então ele vai ter menor pressão. Mas quanto menos soluto, maior será a pressão. Esse aqui tem menos soluto, então ele é o que tem maior pressão. Ok, pessoal? Então é basicamente isso, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.